Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Eu sou Laura Couto e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologia voltada à gestão de pessoas e otimização de processos. Para me ajudar nessa conversa, eu convidei a Rubiane Pires, que é uma profissional que, ao longo da carreira, liderou diversos projetos estratégicos, implementou plataformas de inteligência artificial e conduziu processos importantes de mudança dentro da gestão de empresas. Rubiane, obrigada por ter topado esse convite. Acho que vamos ter uma boa conversa. Com certeza, Laura. Um prazer estar aqui com você. Esse é um tema que sempre me atrai mesmo e eu gosto muito de falar sobre isso. Então, com certeza esse bate-papo vai ser muito produtivo. Eu tenho me dedicado, Rubiane, a sempre falar que transformação digital não passa só sobre ferramentas e não é só sobre tecnologia. É muito sobre a cultura e as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Hoje você vê que a gestão dessas mudanças é o que vai impactar de fato nos resultados positivos dentro da empresa? Com certeza, Laura. Não existe transformação digital se não tiver uma mudança de cultura. Existem dois pilares importantes. O primeiro deles é a empresa entender que o departamento de tecnologia ele não é só suporte, né? Ele precisa estar junto das áreas de negócio para tomar toda e qualquer decisão. A mesma coisa, a tecnologia, o departamento de tecnologia não pode achar que só ele que entende de tecnologia. Hoje em dia, todo mundo, todas as áreas têm necessidade de tecnologia e as pessoas entendem bem de tecnologia. Então, essa parceria entre a área de tecnologia e a área de negócio ela é extremamente importante. Então, a transformação digital nada mais é do que tornar o departamento de TI estratégico, ou seja, juntinho ali, alinhado ao negócio da empresa. E como que a gente pode preparar as equipes, preparar o cargo também de gestão mesmo? Porque eu acho que a gente tem um problema de líderes que às vezes querem implementar uma tecnologia, querem implementar uma transformação digital, sem eles mesmos estarem prontos e preparados para esse tipo de mudança. Como que a gente faz para poder preparar essa equipe para poder lidar com mudanças sem gerar nenhum tipo de resistência ou desgaste emocional? Porque a gente até brinca aqui que existe aquela máxima de que um robô vai roubar o meu emprego. Isso gera uma resistência dentro da empresa, né, com o colaborador. Como que a gente pode preparar, fazer esse preparo prévio? Então, hoje em dia eu trabalho muito com o diagnóstico de maturidade digital das empresas. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que observar é o seguinte, é a maturidade daquela empresa para encarar essa jornada digital. E essa maturidade, ela começa no board da empresa. A alta gestão precisa entender o que é transformação digital. E para que isso aconteça, é trazer a tecnologia para a mesa de discussão. A partir desse momento, eu acho que tem que ter um movimento cultural que envolve principalmente uma comunicação assertiva desse movimento. Porque nenhum processo de mudança, ele acontece se as pessoas envolvidas nessa mudança não forem chamadas para campo, não fizerem parte da mudança, não participar desse processo de mudança. Porque o que eu vejo muito assim nos projetos de transformação digital que normalmente não dão certo, ou a empresa acha que tá transformada digitalmente, mas na verdade não está, são as pessoas que não querem participar do movimento, ou pessoas que não são convidadas a participar do movimento. Às vezes, o que o líder faz? Ele participa de todas as reuniões, né, referente a essas mudanças de cultura, mas ele não consegue escalar isso para o time. Ou seja, aí o time, não estando envolvido nesse processo, ele vai continuar com a cultura antiga, não tem jeito. Então, assim, eu acho que é um movimento de cima para baixo e até a última escala tem que saber do movimento que está acontecendo. É muito importante quando a pessoa participa dos projetos, entendeu? E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de mudança acelerada, né? A tecnologia que a gente conhecia ontem já é diferente da tecnologia que a gente conhece hoje e vai ser diferente da tecnologia que a gente vai conhecer amanhã. A gente está falando de mudanças rápidas e nesse
nesse movimento, né, de aceleração que a gente vê principalmente dentro das empresas, o papel da liderança mudou, Rubiane? Você vê que há uma diferença daquele líder que a gente estava acostumado há 10 anos atrás para o líder de hoje? O que a gente espera de um bom gestor atualmente? Então, o papel da liderança, ele mudou radicalmente já há alguns anos, né? Se tratando de tecnologia, eu que venho do mundo do futebol, eu costumo falar que na tecnologia você também precisa saber escalar o time na posição certa. Então, assim, como eu falei, o time de tecnologia, ele precisa trabalhar com propósito. E qual que é o propósito hoje, da atualidade do time de tecnologia? Entregar a tecnologia para o negócio. Então, Rubiane, como gestora de TI, eu tenho que estar muito próxima da Laura, que é a minha cliente interna. Por quê? Eu preciso entender qual que é a necessidade da Laura, onde eu posso atuar enquanto tecnologia. Porque, igual você falou, a tecnologia muda muito rápido. Então, hoje em dia, a Laura também conhece de tecnologia. E eu, na posição de gestora de tecnologia, o meu time na posição de analistas e personagens nesse contexto, a gente vai apoiar a Laura para essa mudança que ela precisa, para essa plataforma que ela precisa, enfim, para a demanda da Laura. Então, esse é o meu papel hoje, trabalhar aliada às áreas de negócios. E a gente fala muito agora sobre inteligência artificial, né? Acho que essa é a grande discussão da década, dos últimos anos. A gente teve acho que é uma acessibilidade maior, principalmente quando a gente está falando de IA generativa, que para quem está acompanhando a gente, são os famosos ChatGPT, Gemini, que acho que ficou ali muito na palma da mão de todo mundo. Exatamente. E acho que virou um queridinho do brasileiro, né? Quando a gente fala sobre inteligência artificial, poucas empresas conseguem realmente extrair um valor positivo dessa inteligência artificial. E acho que isso vai um pouco de encontro daquilo que a gente começou falando, né? Não tem como implementar uma tecnologia sem pensar em uma cultura e um propósito. O que diferencia um projeto que utiliza a inteligência artificial de um projeto bem-sucedido para aquele que vai fracassar em poucos meses? Laura, é muito importante essa sua pergunta, porque além de ser a plataforma queridinha, o assunto queridinho é a querência de várias empresas. Então, assim, a empresa hoje que não tem uma plataforma corporativa de IA, os gestores se sentem atrasados. E, de fato, estão. Só que o que diferencia um projeto bem-sucedido de um projeto mal-sucedido? Acho que o primeiro ponto é levar para dentro de casa o que, de fato, é uma IA corporativa. Porque é o que você falou. Hoje em dia, a IA está na palma da mão. Todo mundo usa, até os meus filhos utilizam IA hoje em dia, no dia a dia deles. Só que, num contexto corporativo, existe muita diferença. Entendeu? Você utilizar uma plataforma de IA aberta, né, pública, para resolver seus problemas corporativos, tem duas coisas. A primeira delas, eu acho que é a mais relevante que a gente tem que levar em consideração e uma conscientização, é a segurança da informação. Então, assim, isso é muito arriscado, porque hoje em dia ninguém sabe ainda como que essas informações elas são tratadas. Muitas empresas já estão utilizando essas plataformas, mas não existe uma governança segura para o tratamento desses dados. Então, o que diferencia? Eu acho que a gente pode considerar alguns pontos. Primeiro, entender o que é IA, né? De fato, o que é IA. Um segundo momento, o que a IA, qual o problema que a IA vai resolver? Porque, às vezes, o gestor, a empresa quer, né? Igual eu falei, a querência da empresa é a IA, mas ele ainda não sabe o que ele vai resolver. Então, assim, antes de trazer uma plataforma de IA, dar um passo atrás, levantar todos os processos que a IA pode, de fato, auxiliar no dia a dia, e aí sim fasear esse projeto. Então, assim, trazendo a IA de forma inteligente e com esse propósito de realmente resolver os problemas mapeados, o projeto tem sucesso, com certeza.
Legal. Você tinha começado falando sobre um diagnóstico que você faz nas empresas, nesse processo de consultoria, para entender se a empresa está ou não madura para poder conseguir passar por essa transformação digital. Aham. Que tipo de processo você vê que hoje estão mais maduros dentro das empresas para receber uma inteligência artificial ou até mesmo uma automação de processo dentro das empresas? Então, é muito fácil de já trazer valor para a empresa com uma plataforma de inteligência artificial. Porque hoje em dia, praticamente todas as empresas têm seus processos repetitivos, né? Então, assim, a IA com um RPA, né? Ou seja, automatizando os processos, isso é um ganho, é um movimento, gasta pouca energia e traz um resultado muito rápido. Um outro ganho é quando a empresa já tem uma base de dados estruturadas. Então, assim, você consegue implantar a IA para ela trabalhar de forma inteligente ali. E sem contar que é o que todo mundo utiliza hoje, como a parte generativa, que ela auxilia ali no dia a dia. Então, são esses 3 ganhos rápidos, entendeu? Que implantando a IA, de cara, você já vai ter esses ganhos. E a partir daí, é olhar para dentro do negócio e entender, de fato, como que ela pode te auxiliar nesse processo. E fazendo o olhar contrário, a gente falou sobre processos que já estão maduros e que conseguem receber a inteligência artificial com uma certa mais facilidade, vamos colocar assim. Quais são os processos que ainda é difícil a gente aplicar a inteligência artificial porque a gente precisa de um olhar mais humano dentro das empresas? Um olhar mais humano, eu acho que primeiro, enxergar a pessoa como um aliado da tecnologia, ou seja, o usuário, ele que vai definir o que ele de fato quer aplicar no dia a dia. E outra coisa que aí, assim, né, nem é tão humano assim, mas é um ponto de atenção, igual eu falei, que é um ganho quando a empresa tem os dados estruturados. Mas também pode ser um desastre se você aplicar a IA num contexto onde seus dados não estão estruturados, não estão segmentados, não estão integrados. E, assim, eu já vi isso acontecer em algumas empresas e acaba sendo um desastre, porque acaba trazendo essa falha do projeto. O projeto fica comprometido como se o projeto tivesse dado errado. Porque mas não a inteligência artificial vai usar dados, de certa forma, errados, entre aspas, né? Então, assim, é muito importante, principalmente quando você quer trazer a IA para facilitar nessa busca de dados, nessa formatação de dados e tal, olhar para dentro de casa e ver qual que é a saúde da minha base. Os meus dados estão minerados? Os meus dados estão confiáveis? Porque senão não adianta. Entendeu? Aí sim, essa parte do projeto com certeza fracassa. Aí vira um problema. Vira um problema. Rubiane, você já atuou muito próximo ali do C-Level, como consultora, trazendo alguns insights para a galera ali do CEO para cima, né? Tivemos... acho que, como a gente mencionou, algumas mudanças justamente no que a gente espera de um líder, mas eu queria fazer também o caminho reverso. O que os líderes estão esperando da tecnologia dentro das empresas? Eu acho que, principalmente a alta gestão, ela está esperando a tecnologia como aliada do negócio, trazendo não só ganhos financeiros, mas otimização de processos, ganho em agilidade, ganho até mesmo, como eu falei, na integração entre as áreas. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo, num contexto onde eu já atuei, algumas áreas que não se conversavam antes utilizavam as mesmas soluções similares para resolver o mesmo problema. Entendeu? Então, num contexto colaborativo, que aí é que vem essa transformação digital e essa consciência da necessidade de integração tecnologia e negócio, ou seja, as áreas também estando integradas, gera toda essa otimização, entendeu? Otimização de recursos, de processo, enfim.
Eu acho eu acho que seria isso. A gente sempre fala daquele prazo de 90 dias, que é o prazo de adaptação quando a gente vai passar por algum tipo de mudança. São aqueles 3 meses, a partir do momento que você implementa algum tipo de transformação, de mudança dentro da sua empresa, que é para o colaborador se adaptar, para o líder também ajustar as expectativas. Quando a gente pensa nesse processo de transformação dentro das empresas, vamos pensar uma empresa fictícia que está querendo passar por essa transformação digital, vai implementar um novo sistema, vai adicionar inteligência artificial ali na rotina do colaborador. O que é mais crucial nesses primeiros 90 dias? Tanto por parte do gestor, quanto da parte do colaborador que às vezes está sendo apresentado ali pela primeira vez para uma inteligência artificial. Eu acho, Laura, desde a concepção de qualquer projeto, é muito importante todas as pessoas envolvidas naquele projeto fazerem parte desde o início. Mesmo que no primeiro momento ele não vá ser um protagonista daquele projeto, mas ele precisa entender o que está acontecendo. Então, essa comunicação assertiva desde o início, você já traz todo mundo para a mudança, ou seja, as pessoas já ficam sabendo o que está mudando e tal. Ou seja, a comunicação assertiva, né, do início até o final do projeto. Um segundo ponto que é extremamente importante é o treinamento. As pessoas precisam ser treinadas dessa mudança. Então, assim, não adianta eu implantar uma ferramenta, né, entregar para a sua área e simplesmente falar assim aqui, Laura, a partir de amanhã é uma virada de chave, você vai usar esse sistema, mas você vai falar, primeiro, se você não estiver sabendo, mas como assim? O que isso vai resolver? Que problema que vai resolver? Se não tiver essa comunicação assertiva, se as pessoas não se sentirem parte do projeto e se não tiver treinamento, não vou dizer que é boicote intencional, mas as pessoas não vão aderir à mudança, entendeu? Porque elas não fizeram parte daquilo. Então, ela vai ser resistente até o final, até a hora que ou essa pessoa pode ser substituída porque não teve aderência à mudança, ou então ela vai ser obrigada a ter aderência à mudança. Só que, se a gente for olhar friamente, a culpa nem foi dela. Né? Houve uma falha de planejamento lá atrás que poderia ter sido resolvida se tivesse chamado essa pessoa para o jogo, entendeu? Eu achei interessante você falar sobre isso de treinamento, porque parece tão óbvio, né? Vai treinar o seu colaborador para poder fazer esse tipo de mudança. Esse é um gargalo, me veio esse insight. É um gargalo dentro das empresas, essa implementação sem um treinamento, porque treinamento gasta tempo e também recurso, né? Porque você vai desprender ali o funcionário de uma função que normalmente ele já faz para ser treinado em outra. As empresas cometem esse erro de aplicar um sistema sem treinamento? Pode ser que aconteça. Você sabe por quê? Porque, às vezes, o sistema, o projeto entra para resolver uma dor, né? E eu já vi isso muito acontecer. Tipo assim, às vezes o projeto ele foi todo planejado, implantado e testado e implantado pelo departamento de tecnologia, sem envolver a área de negócio. Então, assim, o usuário que efetivamente vai utilizar aquilo ali, ele não validou. Entendeu? Então, ele vai sentar e vai falar assim, não, a TI, a responsável pelo TI vai falar assim, olha, eu fiz exatamente o que você me falou para resolver seu problema. Só que a pessoa não validou, não teve um treinamento adequado. Ou então, o que é muito comum de acontecer é a pessoa receber o treinamento na virada de chave. Entendeu? Naquele momento, o sistema entrou no ar, é que ela vai ter o treinamento. Só que, assim, 90% dos projetos que eu já participei e que a condução foi essa, teve um retrabalho gigantesco de treinamento, entendeu? Então, hoje, acho que a experiência, né, conta muito. Eu faço questão de envolver todo mundo no projeto justamente por isso, entendeu? E treinamento, para mim, igual você falou, é óbvio. Então, ele tem que acontecer desde o início. Legal. E pensando aí justamente nessa equipe, nessa empresa que é multidisciplinar, né? Que abrange várias áreas. Como que é liderar times com tantas peculiaridades, que têm áreas diferentes? Que tipo de habilidade a gente está esperando de um líder que está gerindo justamente uma empresa que
passa por tantas áreas, né? Você falou de TI, negócios. O que a gente está esperando desse líder? Eu acho que assim, a primeira coisa, igual eu falei desde o início, é conhecer cada um do time. Entendeu? Então, assim, quando você lida... Eu, por exemplo, eu já fui gestora de time multidisciplinar dentro da própria TI, né? Então, assim... É um universo dentro de um universo. Então, assim, se a gente for falar de TI, eu tenho um time de desenvolvimento, eu tenho um time de infraestrutura, de segurança, de sistemas corporativos, enfim. São vários perfis ali. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que o gestor precisa saber é olhar para esse time com um olhar humano e um olhar de mentoria. Entendeu? Então, porque o que acontece? Principalmente no universo de tecnologia, é muito comum, às vezes, as pessoas confundirem a sua própria habilidade, por incrível que pareça. Com o boom aí do desenvolvimento, na pandemia, todo mundo que quis migrar para a tecnologia, migrou para a área de desenvolvimento. Só que, às vezes, a pessoa não tem perfil para desenvolver, mas ela é ótima aplicando, trabalhando com infraestrutura, por exemplo. E esse olhar do gestor para essa pessoa, identificando qual que é a sua zona de conforto, quais são as suas habilidades, isso é muito importante. Então, as pessoas começam a enxergar valor na sua própria atuação no time. Eu acho que isso serve para qualquer outra área, não só para a área de TI. E nesse contexto que a gente está tratando de transformação digital, é você mostrar para todas as áreas que a área de negócio precisa entender que a TI deixou de ser só operacional e a TI precisa entender que ela é parceira da área de negócio. Então, quando as pessoas se sentem parte, tudo muda, entendeu? Legal. Já que a gente está falando de equipe e de equipe diversa, não dá para a gente deixar de mencionar a falta de diversidade ainda no meio da tecnologia. Eu sei que você tem se colocado muito proativa para poder trazer um pouco mais desse olhar feminino para um ambiente que ainda é majoritariamente masculino. E que tipo de barreira você percebe que ainda afasta as mulheres, principalmente de cargos de liderança dentro da tecnologia? Porque acho que quando a gente vai falar daquele colaborador, do funcionário, isso já é evidente. O que só evidencia que falta liderança feminina também nesse meio, né? Sim. Eu te falo que mudou muito, Laura. Eu acho que quando eu entrei na TI, alguns anos atrás, não vou falar porque senão vai parecer que eu vou entregar a minha idade, mas quando eu entrei na TI alguns anos atrás, eram bem menos mulheres. Hoje em dia, assim, existem mais mulheres nesse contexto. Mas eu concordo com você, a mulher que consegue chegar num posto de liderança, você pode ter certeza que ela passou por muita coisa que poderia ter sido evitado se a cultura da empresa apoiasse um ambiente plural. Entendeu? Que valorizasse a mulher na tecnologia como ela valoriza o homem, entendeu? Então, assim, a mulher, ela tem um esforço muito maior para se colocar, para se fazer ouvida, se fazer entendido do que um homem. Isso é fato, isso é estudado, todo mundo sabe. E num contexto de tecnologia ainda pior. Né? Então, assim, eu apoio muito. Hoje em dia, eu dou mentoria gratuita para mulheres em transição de carreira e mulheres em início de carreira de tecnologia, justamente para mostrar para ela que ela pode chegar lá, ela tem condição de chegar lá, ela precisa desenvolver nela o senso de pertencimento, porque ela pertence a esse universo, ela tem habilidade para isso, tanto quanto qualquer outro homem. E levo também palestra para algumas empresas falando sobre isso, entendeu? Então, assim, eu faço questão de sempre manter um time com essa diversidade, porque a mulher, ela tem ela tem características diferentes do homem. Entendeu? Então, assim, o clima fica mais leve, a mulher ela é mais cuidadosa, ela é mais dedicada. Não que os homens não sejam, mas traz essa leveza que nós, mulheres, nós temos, entendeu? Essa seria até a minha próxima pergunta, porque acho que ter um time diverso
vai levar você a ter diversas opiniões, diversas ideias. E isso faz com que a empresa, já que a gente está falando de transformação digital, inovação digital, nada mais inovador do que ter ideias inovadoras. E isso passa, claro, por um time que tem perspectivas diferentes, vê o mundo de forma diferente. Mas de que forma a presença feminina impacta justamente em projetos, equipes, decisões? O que você tem percebido durante esses anos que você tem prestado essas consultorias às empresas? Que tipo de olhar que a mulher traz para a mesa? Como eu falei, eu acho que a mulher, ela tem, assim, naturalmente a mulher já tem aquele senso materno, né? Numa posição de liderança, naturalmente ela já abraça o time, ela já defende o time, ela já cuida do time, porque isso eu acho que faz parte muito da nossa natureza mesmo. E a mulher, ela tem um potencial de ver as coisas de vários ângulos. Né? Eu costumo citar o exemplo do pote de margarina na geladeira. Né? Se você pede para o seu namorado, para o seu marido ir lá buscar o pote de margarina, e se sua geladeira estiver muito cheia, ele vai demorar muito para enxergar, para ver onde é que está o pote de margarina. A mulher, ela vai gastar muito menos tempo, porque ela sabe onde pode estar, né, de acordo com a organização dela, enfim, ela tem essa visão panorâmica um pouco maior. E isso, assim, eu já fiz alguns testes sobre isso e, de verdade, funciona dessa forma. Então, eu acho que fortalecer isso nas empresas e fortalecer isso nas mulheres que estão dispostas a caminhar, a trilhar essa jornada, eu acho que faz muito sentido, entendeu? E sem contar que, assim, só finalizando, a jornada da mulher, o fato de, né, a mulher ela ser, muitas vezes, mulher, mãe, profissional, e, enfim, isso tudo faz com que a mulher ela tenha um senso de responsabilidade maior. E isso, assim, de novo, isso é testado, entendeu? E, por último, trazendo um depoimento pessoal, eu trabalhei durante muitos anos fora de BH, né? E trabalhava numa empresa que ficava no Rio, a base era Rio, mas eu viajava muito, né, o Brasil e tal. Eu recebi muitos julgamentos, porque a minha família ficou aqui, meus filhos ficaram aqui, e eu recebi muito julgamento, né, assim, social, né? Como que pode uma mulher, mãe, ficar tanto tempo fora, né, longe dos filhos e tal? Porque a sociedade, até as mulheres ainda acham estranho isso. Se fosse outra pessoa, se fosse um homem, se fosse meu marido e tal, isso seria natural. Eu conheço vários amigos meus que têm essa jornada e tá tudo certo, entendeu? Mas eu não, mas seus filhos não sentem sua falta? Lógico que sente minha falta, entendeu? Só que, assim, como eu sou mulher, o julgamento é maior. Né? Que bom que a gente já avançou muito, mas ainda temos muito a avançar. Né? Muito, muito. Para a gente caminhar para o fim da nossa conversa, Rubiane, eu queria que você desse um conselho para pessoas que querem construir a carreira na tecnologia e também na liderança, por que não? Acho que tem muitas pessoas que almejam, para além dessa área tecnológica, almejam cargos de liderança. Queria que você citasse ali 3 pontos principais para quem está querendo fazer essa virada de carreira. Eu acho que, assim, tem que olhar para dentro de si e identificar os seus próprios valores, né? Eu acho que, assim, é muito comum, Laura, principalmente para a mulher na tecnologia, a síndrome da impostora, né? Porque, às vezes, você lida ali com seus pares, com seus colegas e tal, e no dia a dia você percebe diferenças de tratamento pelo fato de você ser mulher, entendeu? Às vezes, por exemplo, você é mulher, né, em tecnologia, na infraestrutura, entendeu? Então, assim, mas isso não é papel de mulher. Como que a mulher vai subir escada, passar o cabeamento e tal? Não faz diferença, entendeu? E ela vai fazer com a qualidade, com muita qualidade, entendeu? E vai fazer tão bem
ou melhor do que se fosse um homem. Então, assim, primeiro, é sentir que ela pode, né? O sentimento de pertencimento ali, diariamente olhar para esses desafios com um olhar de crescimento, porque os desafios existem e vão continuar existindo por muito tempo. Então, olhar essa trajetória com um desafio de crescimento mesmo, porque isso faz a gente criar uma casca, né? Posição de liderança, a mesma coisa. Eu acho que, falando em virada de chave, eu acho que quando a gente pensa em chegar num cargo de liderança, a gente tem que pensar automaticamente assim, qual vai ser o meu papel transformando a vida de pessoas, né? Porque o líder nada mais é do que um transformador de vidas. Então, ele está ali para transformar a vida das pessoas, para fazer as pessoas evoluírem, né? Eu costumo falar hoje, inclusive, eu recebi um depoimento de uma pessoa que era do meu time e eu fiquei super emocionada, assim, porque eu falo, não, eu estou atingindo meu propósito. Porque ele falou exatamente isso, tipo assim, me agradecendo por eu ter identificado nele um potencial e tal. E ele falou, graças a você, eu terminei minha pós em gestão de projetos e processos. Graças a você, eu tirei certificação, porque lá atrás você enxergou o meu valor e me deu oportunidade. Então, eu acho que esse é o propósito da liderança. Então, antes de querer ser líder, pensa se você quer ser líder de verdade, né? Porque hoje em dia não tem espaço mais para chefe, né? Dominador, essas coisas, não tem mais espaço. Eu acho que o que vale a pena numa liderança é isso, é olhar para trás e falar assim, nossa, que legal, olha o que eu fiz, olha a mudança que eu fiz no mundo, né? Que legal pensar nessa diferença de ser um chefe e ser um líder, né? Exatamente isso. Legal demais. Rubiane, obrigada pela conversa, acho que saímos mais esclarecidos e acho que otimistas também com essa conversa. Obrigada. Laura, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que sempre que eu puder levar essa voz feminina para esse contexto masculino, eu sempre vou me sentir muito feliz. Então, te agradeço muito pelo convite. E sempre vai ser muito bem-vinda. Obrigada. Esse foi o Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Hoje a gente conversou com a Rubiane Pires sobre gestão, automação de processos e gestão dentro das empresas.